Olá, meus irmãos, tudo bem com vocês? Eu estou bem, graças ao bom Deus. Aqui é o Thiago, mas podem também me chamar de Teófilo, afinal sou amigo de Deus. E você, já é amigo de Deus? O título do nosso vídeo de hoje é Dedicando Minha Morte àquele que morreu por mim. E o texto bíblico é Filipenses, capítulo 1, versículo 20. Na segunda metade diz: Antes, com toda a ousadia, como sempre, também agora será Cristo engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Você pensa na morte? Hoje em dia, o pessoal nem mesmo escreve essa palavra nas legendas dos vídeos. Normalmente está com asterisco substituindo a vogal. Pode parecer algo estranho, mas a morte é um assunto citado em toda a palavra de Deus. E não somente para dizer que tal rei morreu, aí outro veio, aí outro morreu, mas é um tema em muitos ensinamentos. Por exemplo, éramos mortos espirituais, Efésios 2:1. A morte, ou o luto, não pode ser enfrentado pelo povo de Deus da mesma maneira que aqueles que não têm a nossa esperança enfrentam. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, do versículo 13 até o 18. A morte não pôde deter Jesus. Atos 2:24. A morte será o último inimigo a ser destruído. 1 Coríntios 15:26. E Jesus até chegou a falar sobre a morte de Pedro em João, capítulo 21, versículo 19. E é exatamente sobre isso que eu quero abordar, porque nesse último versículo que eu citei, Jesus fala sobre o gênero de morte que Pedro haveria de glorificar a Deus. E que gênero de morte glorifica a Deus? Lucas, em Atos 21:13, registra uma declaração de Paulo: Estou pronto não só para ser preso, mas até para morrer em Jerusalém, pelo nome do Senhor Jesus. Rotineiramente, oramos a Deus declarando que a nossa vida está em suas mãos. Mas será que incluímos também nessa entrega a nossa morte? Uma coisa é dizer, o viver é Cristo. Outra, porém, é continuar e afirmar, e o morrer é lucro. Como leremos mais para frente em Filipenses, capítulo 1, versículo 21. Dedicar a vida a Deus é render a Ele todos os seus passos, tomadas de decisão, seu estilo de vida. Mas dedicar a morte a Deus é falar ousadamente, ainda que me seja necessário morrer contigo, de modo nenhum te negarei. Essas foram as palavras de Pedro para Jesus, quando disse que, mesmo se fosse necessário, morreria com ele. Mesmo sabendo que ele falhou em declarar isso tão cedo, como a gente lê lá em Mateus 26:35, sabemos, pela história da igreja, que Pedro, sim, morreu pelo Senhor. Cristão, sei que você consagrou a sua vida a Deus, mas fez o mesmo com a sua morte? Você está disposto a viver e morrer pelo seu Senhor? Eu acredito que você entende e realmente tem um propósito na sua vida, não só quando você está disposto a dedicar toda a sua vida para algo, mas inclusive disposto a entregar a sua vida, ou seja, se for necessário morrer por algo. Nós cristãos estamos dispostos a dedicar não só a nossa vida, mas a nossa morte ao nosso Senhor. Não me entenda mal. Eu amo a minha vida e eu amo viver. O que eu estou querendo dizer é que quando nós falamos do Evangelho, quando nós falamos de seguir a Cristo, é algo muito mais intenso do que deixar alguns costumes e começar a ter outros.
é dedicar toda a sua vida ao Senhor. E dedicar toda a vida ao Senhor inclui você dedicar, inclusive, a sua morte ao Senhor. A gente acha muito romântico a ideia de que a igreja, no princípio, morria até porque as pessoas queriam que eles negassem a Jesus, eles não negavam e acabavam sofrendo com a sua vida. E hoje nós também sabemos que muitas pessoas morrem em nome do Evangelho. Mas nós, eu e você, a gente pensa nisso? A gente estaria disposto a enfrentar a morte por Jesus? A ser jogado numa cova de leões? Ou num coliseu? Ou numa sarça ardendo? Como afirma a palavra, se vivemos, para o Senhor vivemos, se morremos, para o Senhor morremos. Quer, pois, vivamos ou morramos, somos do Senhor. Romanos, capítulo 14, versículo 8. Vamos orar? Senhor Deus, é um assunto muito sério, o assunto da morte. E eu quero, Pai, dedicar a minha vida integralmente ao Senhor. Eu oro, meu Deus, para que quando eu morrer, até a minha morte glorifique ao Senhor. O Senhor falou com Pedro sobre o gênero de morte que ele haveria de glorificar ao Senhor. E eu oro, Pai, para que em tudo que eu fizer, inclusive quando eu morrer, lá na frente, mas inclusive quando eu morrer, eu glorifique ao Senhor. Que eu dedique a minha vida a tal ponto ao Senhor, Pai, que eu não tenha medo da morte. Afinal, o Senhor venceu a morte para que nós fôssemos livres do medo da morte que nos aprisionava. Nós não temos por que temer a morte. Nós não temos por que temer o sofrimento, porque o Senhor está conosco. E o Senhor venceu qualquer sofrimento, qualquer tentação, e venceu inclusive a morte, pois a morte não poderia detê-lo. Era impossível o Senhor ser retido por ela. E eu oro, Pai, para que a minha vida e também a minha morte sejam para a Tua glória. Que eu seja usado pelo Senhor, Pai, para que, quer pela vida, quer pela morte, eu exalte Teu nome. Eu glorifique o Teu nome, Pai. E eu sei que esse assunto pode parecer muito estranho, soar muito estranho para muitas pessoas. Mas a minha oração, meu Deus, é que a gente tenha o mesmo sentimento de Paulo, que declarou que o viver é Cristo. A nossa vida é Cristo. Já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. E o morrer é lucro, porque partir e estar com o Senhor é incomparavelmente melhor. O Senhor venceu a morte. E eu não tenho mais que temer a morte. Eu não devo buscar a morte. Eu não devo brincar com a morte. Mas eu não tenho por que temer a morte. Pois eu creio em Ti. O meu Senhor venceu a morte. Triunfou gloriosamente. Por isso eu dedico, Pai, tudo ao Senhor. E eu oro para que eu tenha ousadia para pregar o Teu Evangelho. E que eu espalhe o Seu nome pelas ruas, pelas cidades, pelos países, por onde o Senhor permitir que a minha voz chegue.
E que o Senhor seja glorificado, Pai, e que eu não tema ninguém, que eu não tema nada, mas tema ao Senhor, o meu Salvador, aquele que triunfou sobre a morte, morreu, mas ressuscitou e está vivo. Assim eu oro, Deus, em nome de Jesus. Amém. Alegre-se sempre no Senhor. Que Deus lhe abençoe.